Amém. Ezequiel 36, a partir do verso 16, fala da restauração de Israel, diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: Estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Amém. Você pode sentar. Então, o que vemos? Depois você vai ver, depois desse capítulo aí, você vai ver Ezequiel, capítulo 37, que fala do vale de ossos secos. Mas esse texto que antecede também vem falando da queda e da necessidade de restauração que a nação de Israel precisa. Esse primeiro texto que nós lemos, você vê que eu os espalhei sobre as nações, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegaram nas nações, para onde foram, o que eles fizeram? Verso 20, profanaram o meu santo nome. Deus está falando da nação de Israel, mas a nação de Israel tipifica a igreja. Então você veja que, se você comparar as coisas que têm acontecido nos nossos dias, você verá exatamente o mesmo retrato. Israel foi espalhado e profanou o nome do Senhor. A igreja foi espalhada. Duas formas de espalhar diferentes. Com Israel, foram espalhados por causa de uma repreensão, mas foram espalhados. E mesmo espalhados, ainda que por repreensão, tinham a obrigação de levar o santo nome do Senhor. Mas quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? Profanaram ainda mais o nome do Senhor e a sua santidade. A igreja era propósito, Jesus falou: ide por todo mundo. Então não era uma repreensão, o espalhar da igreja não era uma repreensão. Mas, de igual modo, a igreja deveria levar o nome santo, a santidade e a majestade do Senhor. E o que vemos hoje não é uma igreja completamente caída, em que o nome do Senhor tenha sido profanado entre as nações? É exatamente, isso é só para demonstrar a tipificação que existe entre Israel e a igreja, né? Israel, o que é a igreja? A igreja é uma continuidade do propósito de Deus. O propósito de Deus era quando trouxe Jesus Cristo para Israel, amém? Ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus Cristo era um propósito para os judeus. Os judeus ajudaram os romanos a crucificarem Jesus Cristo. Qual foi o resultado, então? Jesus passa perto da figueira, amaldiçoa a figueira que representa Israel.
desde lá da parábola, a primeira parábola da Escritura, que é Juízes capítulo 9, a parábola de Jotão. Já ali fica tipificado que Israel está sendo representado pela nação de Israel, ou melhor, pela figueira. Israel representado pela figueira. Por quê? Porque Israel é chamado como nação sacerdotal. Automaticamente ele recebe a identificação do próprio Senhor dos altos céus. Então, Jesus vai, passa diante da figueira, amaldiçoa a figueira, e quando a figueira é amaldiçoada, ela se seca e não sobra mais absolutamente nada. Então, o propósito de Deus para, porque Israel disse não? Claro que não. O propósito de Deus nunca para. Israel disse que não ia fazer a obra, rejeita o Messias, então o Messias vai e escolhe um outro povo, e a obra segue em frente. E aonde essa obra tem chegado? Até eu e você. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, somos a continuidade. O nosso chamado prova que Israel caiu. O nosso chamado prova que Israel fracassou. Mas Israel tipifica a igreja. Então é certo de que teremos igrejas também caindo e fracassando, como se vê nos dias de hoje. As alianças políticas e um monte de lixo que adentrou a igreja. Como Jesus falou, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, pois hoje em nome de Cristo está aí universal, graça mundial do poder de Deus, está os metodistas, presbiterianos, que mais? E um bando de outra gente desqualificada que em nome de Cristo está enganando multidões. Lembra? Então vou repetir, Jesus disse, muitos virão em meu nome. Então em nome de Cristo você vê aí uma massa de mercenários enganando multidões. Seguindo um pouquinho mais no verso 22, diz: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Embora pareça que isso já tenha se cumprido, ele na verdade tem se cumprido em parte, somente em parte. Aquele retorno de Israel em 1948 não é o cumprimento disso aqui. Essa restauração nacional de Israel é o cumprimento que se dará quando? No milênio. Brevemente, Jesus descerá no Monte das Oliveiras e restaurará a nação de Israel. Mas eu quero que você entenda o seguinte: e esses que têm profanado o nome do Senhor? Deus disse: olha, eu não vou destruir vocês. Vocês têm profanado o meu nome, mas por amor ao meu nome, porque as pessoas têm apontado para vocês e dizem assim: ah lá, a herança do Senhor. Ah lá, não são esses que carregavam o nome do Senhor? Ora, e eles mesmo não foram expulsos da terra que o Senhor lhes tinha dado? Deus está dizendo assim: não é por amor a vocês que eu vou fazer isso, é por amor ao meu nome. Ou seja, vocês não são merecedores. Vocês profanaram o meu nome entre as nações, não me santificaram, não agiram de acordo com os meus propósitos. Mas eu vou preservar vocês, mas não vou preservar vocês por amor a vocês.
eu vou preservar vocês por amor ao meu nome. Porque as pessoas disseram, olha lá Israel, e ele será príncipe de Deus. Olha lá, o nome de Deus está profanado sobre eles. Eu vou preservar o título de nação judaica de vocês. Eu vou preservar a genealogia de vocês. E um dia eu vou glorificar o meu nome em testemunho a todas as nações. Que ainda que o homem seja infiel, eu, o Senhor, sempre serei santo. E eu permaneço fiel à minha palavra e sou soberano. É o que você vai examinar o texto. Então, Israel hoje está esperando o Messias, não está? O que já veio há mais de 2000 anos atrás e que nós estamos hoje aqui cultuando e engrandecendo o seu nome. Esse que nos tem curado, nos tem libertado, nos tem abençoado. Israel está esperando ele, todo besta. Agora é o tempo da vinda do Messias. É verdade, mas é o tempo da segunda vinda do Messias. A primeira já passou e eles não aproveitaram. Eles profanaram o nome do Senhor desde o Antigo Testamento. Quando Jesus vem no Novo Testamento, eles profanam a própria personalidade. Eles aprisionam, eles guiam. Afinal de contas, Judas era o quê? Era gentio ou era judeu? Eles guiam um exército de gentios, um exército romano, para aprisionar Jesus Cristo, e fizeram tudo aquilo que a história mostra, como está escrito lá no livro dos Judeus, em Isaías capítulo 53, que o Messias ficou transfigurado pelos horrores que passou. O que é isso? Irmão, essa mensagem de hoje, ela traz dois pontos de vista. O primeiro é o zelo que você tem que ter pela sua vida. Porque se Deus assim fez com Israel, eu vou preservar vocês para glorificar o meu nome. Mas Deus não disse que eles seriam exaltados em nada. Então Deus vai nos preservar para glorificar o seu nome, então nós estamos bem. Não. Deus vai preservá-los e vai glorificar o seu nome. Mas Israel não vai ter nenhuma honra nessa história, não. Senão não seria castigo, seria recompensa. Profanam o nome do Senhor e são recompensados. E os judeus hoje estão todos iludidos. O Messias brevemente virá para implantar conosco o seu reinado e, por fim, as nações inimigas. Os judeus estão esquecendo de ler Zacarias 14, Zacarias 13. Eles estão iludidos, perecendo pela falta de conhecimento da guerra do Armagedon que está a caminho a qualquer momento. O cavalo branco já está se organizando sobre a terra. Lembra que ele tinha um arco? Foi-lhe dado um arco. Arco significa o quê? Aliança. Os blocos comunistas já estão se aliançando. Ai de Israel! Porque o anjo, quando dá o brado lá em Apocalipse, ele diz, quando a igreja é arrebatada, o que o anjo diz? Ai de vós que habitais, ai dos que habitam sobre a terra. E Israel vai estar habitando sobre a terra, ai deles. Israel cairá pela fome, pela peste, pela espada. O nome do Senhor será glorificado, mas Israel vai passar ao pó da terra. Deus não brinca com zombador, com escarnecedor. Deus não galardoa quem lhe dá as costas. Deus não coroa quem prevarica contra os seus propósitos e objetivos. Deus investiu durante milhares de anos na nação de Israel, preparou, levantou profetas madrugando. O que eles faziam? Apedrejavam, serravam, decapitavam. E Deus está investindo em Israel, está investindo. Quando mandam o Messias, eles crucificam o Messias. Mesmo que eles digam que não, foi os romanos, mentira, foram eles.
Foram eles que não saíram do trono para entronizar Jesus Cristo. E eles estão hoje achando que o Messias vem reinar com eles. O restinho que vai sobrar para Deus glorificar o seu nome sobre a nação de Israel é um restinho que vai se poder contar em poucos dedos. Zacarias diz que as mulheres serão forçadas, cairão ao fio da espada, que horrores vão acontecer nesse tempo. Israel ainda está para passar o pior período da sua história. O Holocausto com Hitler. O comunismo, quando se levantou e matou mais de 30 milhões de pessoas, e boa parte foram judeus. Isso não é nada, e nós estamos já transmitindo este recado para os judeus. Se preparem para passar no pior rolo compressor que um ser humano poderia imaginar. A nação judaica está prestes a conhecer o pior período da sua história. E eles estão lá iludidos, dizendo, o Messias vem, vamos construir o templo para o Messias. Eles não sabem que quem vai sentar no templo que eles vão construir é aquele com quem eles vão fazer aliança, que é o próprio anticristo. E nós, a voz da restauração, já começamos a alertá-los. Se preparem, porque vai sobrar muito pouco de vocês. Irmão, essa missão que eu estou começando, quem vai completá-la é você. Mas ai de você se prevaricar, se não levar adiante esse propósito. Sabe essa construção que tem aqui atrás? Ela não foi feita para mim, ela foi feita por causa de você. Se você não levar adiante, se você não provocar ciúmes à nação de Israel, se você não se levantar com poder e glória, se você não se levantar na unção, se você não se levantar no conhecimento, Deus se vingará de você, igualzinho ele fez secar a figueira. Deus não tem tempo para procurar outros, é agora, ele vai investir. Se ele só tiver um, ele vai fazer com uma obra de 1 milhão. Mas você que se desviar do propósito vai ter que pagar o preço. E como você já viu no Holocausto, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. A nação de Israel está se preparando com tudo para levantar o templo. E eles vão levantar, e tem que levantar. Depois do anticristo sentar lá e ser expulso, Jesus virá e sentará. Mas Israel hoje está achando que está tudo bem. Igual algumas igrejas caídas, profanadas, corrompidas, que também estão pensando que está tudo bem, que está tudo às mil maravilhas. E muitos crentes que hoje têm tido contato com a voz da restauração, não têm encampado a visão e também serão massacrados, porque não passarão pelo arrebatamento. E a Bíblia diz, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desce a voz com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando ele vai descobrir que lhe resta pouco tempo? Quando ele vê que a igreja some da terra, quando a igreja passar revestida do poder do Espírito Santo, como noiva adornada, gloriosa, enfeitada, cheio de graça, glória, poder e virtude, quando ela passar nas regiões celestes, as potências do céu serão abaladas e as estrelas cairão do céu. Esse é o grande dia preparado. Israel foi para onde? Israel continuará na terra para encarar por 7 anos o reinado do anticristo. Veja na sequência aqui o capítulo 25. Então espalharei, o verso 25, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Isso já está se cumprindo? Não, então isso não é agora. Isso é para quando Jesus implantar o seu reinado milenar. Você vê que no verso 25 diz: espalharei água pura sobre vós e vos libertarei das vossas imundícias e dos vossos ídolos. Ora, água limpa de ídolo? Não. Então que água é essa? Água pura, que simboliza a palavra, os estatutos do Senhor. E eu te pergunto, os estatutos do Senhor estão com Israel ou está com a igreja? Por acaso no milênio, né? Lá vai recado para os judeus. Por acaso no milênio alguém vai matar algum animal? Vai haver sacrifício? Em que será útil a lei dos judeus no milênio? Em absolutamente nada. Porque no milênio está escrito que não poderá haver derramamento de sangue algum, pois haverá plena santidade no monte santo do Senhor. Ninguém levantará a mão contra o seu próximo, não vai haver morte, não vai haver derramamento de sangue. E quem pecar, diz a Escritura, somente aos 100 anos será amaldiçoado. O que vemos então? Purificados pela palavra. Quem é que tem a palavra? Eu e você. Então lá vai recado para os judeus. Eles pensam que vão reinar com Cristo 1000 anos. Eles vão reinar depois de aprender conosco que voltaremos no milênio para reinar com Cristo depois da igreja ser arrebatada. Vai um recado para os judeus. Quando nós, evangélicos, sairmos da terra, podem se preparar, porque o pranto e a lágrima de vocês se aproximam. Irmão, e como Israel tipifica a igreja, não seja você também um relaxado com a sua vida espiritual. Tome cuidado para você não ser um prevaricador. Tome cuidado para você não vacilar. Porque se Deus não poupou, como você vê historicamente, e não vai poupar Israel como prestes na guerra do Armagedon vai acontecer, tema, porque Ele pode não te poupar a ti também. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Observa aqui no verso 31, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmo das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Isso aqui, você já deve ter lembrado de uma palavra da onde? De Isaías 61, né? Sejam edificados os lugares devastados, sejam habitadas as cidades fortes. Aquilo é referente a quê? Ao milênio. Mas o que aqui está dizendo? Israel, não é por amor de vós, fique bem claro isso. É por amor do meu nome. Israel está esperando um período de glória para eles. Israel está esperando um momento inigualável. Israel está esperando que Jesus venha e eles serão exaltados. Não, nada disso. Israel vai passar o fio da espada, Israel será purificado pelo fogo, vai restar um grupinho de judeus só para historicamente se recuperar a vergonha do nome de Deus. Você entendeu o que eu disse? Vai sobrar um grupinho de judeu
só para que historicamente as nações em redor vejam que Deus realmente sempre esteve entronizado. Mas e a herança deles? Eles não têm herança nenhuma. Israel vai atravessar um período de 1000 anos de existência, porque Deus estará nesse tempo dando testemunho para as nações de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui ainda diz, no verso 34, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová. Ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lhe faça multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Tudo por causa de quê? Por causa do seu nome. Quando sobrar um pouquinho de judeu lá no milênio, Deus vai multiplicá-los. Mas ele falou que isso vai ser para testemunho das nações, porque hoje, por causa dos judeus que não cumprem o seu papel, que já negaram a Cristo a primeira vez e continuam negando cada vez que Cristo lhes tenta ser anunciado, cada vez que o Espírito Santo lhes tenta convencer, esses, meu irmão, vão tudo cair ao fio da espada. Esses judeus que negam Cristo, eles não vão sobreviver. Deus está dizendo assim, eu vou preservar uma genealogia de judeu, e depois vou multiplicá-los, mas é por amor ao meu nome. Não tem esse papo de judeu salvo não, meu irmão. Não cai nessa conversa sem sentido. Salvos são aqueles remidos e lavados no sangue de Cristo. Como diz a Escritura, que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte. Então, os judeus, brevemente, queremos finalizar aqui, os judeus brevemente encararão um holocausto 10 vezes pior do que aquela besta chamada Hitler provocou. Os judeus encararão um holocausto 10 vezes pior do que o que a União Soviética com o comunismo já tem feito por debaixo dos panos. Os judeus, antes que Jesus implante o seu milênio, verão os seus filhos esquartejados à espada diante dos seus olhos. Os judeus verão as suas casas saqueadas, incendiadas, suas mulheres forçadas. Os judeus ainda estão para contemplar horrores piores do que o holocausto. E esta mensagem é para lhes provocar ciúme. Esta mensagem é para dizer aos judeus, prepara-te, ó Israel, para encontrares com os teus piores horrores. Eu tenho orado ao meu Deus e dito, Senhor, se não for para te servir, se eu tiver que me desviar, tem misericórdia, mas me mata primeiro. Porque eu sei que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Recebe o alerta também, meu irmão. Recebe a graça de Deus que te diz, assim como eu vou fazer com eles, eu faço contigo. Não descanse num título de crente como os judeus descansaram num título de judeu. Não descanse no título, meu avô era crente, meu pai era crente, eu também sou crentinho. Igual os judeus descansaram dizendo, temos por pai Abraão, mas Jesus disse, vocês têm por pai é o diabo. A nação de Israel está para passar os seus piores horrores. Os horrores que a nação de Israel está para passar dentro de mais algumas décadas, vai ser um horror tão impactante que quem assistir pela televisão vai chorar dentro das suas casas. As pessoas, vai ter gente que não vai acreditar que aquilo esteja sendo feito com pessoas.
pessoas serão tacadas fogo diante das câmeras que mostrarão para o mundo inteiro. E sabe quem é aquele que vai estar pegando fogo ali? Judeu! Porque a igreja já entrou pelas portas do arrebatamento, já está nas bodas do Cordeiro, já está desfrutando daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Eu disse igreja restaurada, despertada pelo grito da meia-noite. Não falei de igreja caída, Assembleia de Deus, fracassada, aliança com político, ou essas que dizem que Jesus já não salva mais, já não cura, já não liberta e nem derrama poder. Não são desses que eu estou falando de igreja. E não palhaço com capa de igreja, palhaço com capa de pastor, covardes e fracassados. A história de Israel está só começando. Os seus horrores estão a caminho. Mas, como diz Paulo, se o corte deles foi a glória dos gentios, sendo eles a oliveira original, e nós, zambujeiro, Paulo diz assim, teme, para que também tu não sejas cortado. Amém, irmão? Aqueles que ficarem neste mundo, no período da grande tribulação, em que o cenário, o palco da grande tribulação se chama Jerusalém. E naquele palco, crianças estarão sendo incendiadas. O diabo estará demonstrando a sua pior repugnância, a sua ira mais profunda. E diz Apocalipse que ele conseguirá atuar com 1/3. E 1/3 significa toda a força de Satanás. Com Hitler não tinha 1/3 de demônios soltos sobre a terra. Mas depois que a igreja for arrebatada, todos os demônios que estão no abismo sairão como uma nuvem gigante de gafanhoto que vai ofuscar o próprio brilho do sol. E eles se dirigirão todos para Jerusalém. Ai dos que habitam sobre a terra! Os judeus estão esperando paz, glória, prosperidade, enquanto isso o diabo está lá dando polimento na sua espada. Hoje, crentes estão esperando paz, glória, prosperidade, enquanto isso o diabo está dando polimento na sua espada. O Cristo que pregamos não tem homem no Congresso Nacional. Aleluia! Aleluia! Prepara-te, Assembleia de Deus, para encontrares com teu Deus. Vocês que venderam a igreja de Jesus Cristo são iguais os judeus. Vocês também são culpados daqueles espios, porque não receberam o perdão dele. Então, meu irmão, Israel está esperando glória, poder, reinado de Cristo. Ele vai reinar. E vai ter judeu reinando. Mas depois, sabe depois de quê? Depois que o sangue chegar ao freio dos cavalos no Vale do Armagedon. E acredite, na composição daquele sangue, tem o de muitos judeus. Então, meu irmão, há um milênio nos aguardando. E os judeus estão aí esperando por eles. Só que nós, igreja, que temos o Espírito Santo, que judeu nenhum tem, nós que temos o Espírito Santo, sabemos que Jesus vem sim, mas antes dele vir e estabelecer o seu reino, primeiro ele está emprestando espada para todo mundo. E ai dos que habitam sobre a terra, as taças derramadas, as taças já estão todas prontas e serão derramadas assim que a igreja sair da terra. Fica um alerta, esse é só um alerta inicial nosso para os judeus. Nós cristãos sairemos da terra. E quando nós sairmos da terra, judeus, preparem-se. As angústias e dores que nunca a história da humanidade viu, estarão sendo derramadas
sobre vocês. A nação judaica será pisada pelos gentios. A nação judaica, Jerusalém vai se tornar palco das piores abominações. Sacrifícios de porcos estarão sendo tributados nos altares dos judeus. Judeu vai ser obrigado a comer carne de porco que sempre abominou. Judeu vai servir de escravo para apacentar porco, como diz a parábola do filho pródigo, até que tome postura de voltar. Então, meu irmão, só o alerta para nós mesmos. Nós, eu e você. Se Deus está dizendo que vai fazer coisas e vai preservá-los, mas vai preservá-los para horrores, para depois demonstrar a sua glória, e Deus está dizendo que é por amor do seu nome. Você tem sobre ti o nome de Cristo? O nome de Jesus está sobre você? Como diz, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. O nome de Jesus está sobre mim, está sobre você. Se nós cairmos, as nações dizem assim: ah lá, o Deus dele caiu. Quando nós estamos de pé, as nações dizem assim: ah lá, o Deus dele está de pé, porque nós e o nosso Deus somos um. Jesus falou: naquele dia vós entendereis que eu estou em vós, e vós estáis em mim. Ainda fez a referência: assim como eu e o Pai somos um, uma comunhão perfeita. Jesus falou: já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque tudo quanto eu recebi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, meu irmão, se você está de pé, é o seu Deus que está de pé. Se você cai, muitos pensam que o teu Deus caiu, mas ele não cai, ele continua de pé. Mas muitos pensam e atribuem a sua queda a um fator em que passam a zombar do teu Deus, profanar o seu santo nome, e ele não admite isso. Então, que o Senhor nos abençoe, que nós vigiemos e oremos, por quantos dias são maus.